Segundo dia de 13º Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Uma programação muito extensa, desde cedinho da manhã, 8 horas da manhã, quando começamos aqui com um painel sobre mercado de arroz. Ainda está acontecendo aqui a programação, nesse momento aqui ao fundo. Nós temos a apresentação dos trabalhos acadêmicos, que no total são 55 trabalhos, com 11 sessões de apresentações dos mais variados temas ligados, logicamente, à cultura do arroz. Tivemos então pela manhã esse painel com debate sobre o mercado de arroz. Depois tivemos palestras técnicas. E aqui eu quero destacar uma que acompanhei com muita atenção, que foi sobre a maior doença do arroz, que é a brusônia. Daqui a pouco a gente traz uma entrevista aí com Marcelo Gravinha de Moraes, ele que é professor da URGS e também consultor do Instituto Rio Grandense do Arroz. Esse que é um grande problema ainda e que não está erradicado. É uma doença que ainda os produtores, os técnicos persistem na sua erradicação, por mais difícil que possa parecer, mas se tem já soluções, ferramentas e principalmente manejo capaz de combatê-la à altura, porque realmente, como o próprio Gravinha falou, é o maior problema em se referindo, em se tratando de patologia do arroz, a questão do brusônia, que não é exclusiva do arroz. Lá em 1970 nós já tínhamos aí a incidência de brusônia no trigo. Ele explica daqui a pouco nessa entrevista aí. Nesta quinta-feira nós teremos aqui a participação de nada mais, nada menos, ganhadora do Prêmio Mundial de Alimentação, que é a Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa, e que tem um trabalho e que desenvolveu esse trabalho dos bioinsumos. Ela estará aqui em Pelotas, estará aqui no ginásio do SESI para falar sobre a tecnologia que cada vez está mais disseminada dos bioinsumos, que promete gerar uma transformação na agricultura e nos seus custos também. Ela estará falando sobre a aplicação dos bioinsumos no arroz. Grande público aqui, nesse primeiro dia cheio, que pode-se dizer, de programação aqui no Congresso do Arroz Irrigado. E amanhã, nesta quinta-feira também, não deverá ser diferente nessa programação que vai até sexta-feira ao meio-dia. Então eu trago essa entrevista. Antes de trazer o Marcelo Gravinha, eu quero chamar os nossos patrocinadores, parceiros dessa jornada, Terra Dura Sementes, Orize Soy e também a nossa Copac, Cooperativa dos Arrozeiros de Camaquã. Conexão Rural, no 13º Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado. Oferecimento, Terra Dura Sementes, a sua lavoura arranca melhor. Orize Soy, pesquisa e consultoria agronômica. E Coopac, onde há cooperação, há crescimento. O que se tem até agora de mais, digamos assim, atual em relação ao brusônia? É uma luta perene, né? Exatamente, Alex. É muito importante o trabalho continuado das instituições, né, de pesquisa, como o IRGA e as demais, no oferecimento de cultivares resistentes. Esse é o trabalho número 1, né, que vem se fazendo. Então, se comentou bastante, teve até uma pergunta interessante do colega, que nós já deveríamos ter um planejamento de usar diferentes cultivares entre as instituições, que oferecesse um rodízio de resistência, né, e impedisse que o uso continuado, muitas vezes, de uma cultivar leve à perda da resistência dela. Então esse é um mecanismo interessante. Também eu falei um pouco no manejo. Às vezes a gente fala em cultivar, ela sozinha muitas vezes não resolve o problema. Então tem muitas questões de manejo, de uso de nitrogênio, de época de semeadura, de controle de plantas daninhas no arroz, que podem trazer complicador para a doença. E por fim também,
a gente comentou bastante essa grande modificação na área de arroz, que é a introdução de novas culturas. E é importante que elas entrem, muitas vezes elas beneficiam o controle de doenças, como a soja, né? Principalmente a cobertura vegetal no inverno. Em alguns casos tem alguns problemas, né? Eu citei também alguns desafios que a gente tem que trabalhar de espécies que podem até aumentar o problema da brusônica. No caso do azevém, né? Dependendo como é feito, ele pode trazer algum problema, mas tem solução, né? Tem manejo que pode resolver. É antiga essa doença, né? E a gente tem o trigo aqui na década de 70 que já apresentava o brusônio. Qual é a ligação que tem esse brusônio do arroz com esse do trigo, professor? Originalmente o arroz, a brusônio do arroz é bem mais antiga, Alex. Mas a do trigo ela surgiu no Brasil na década de 80, então é bem recente, falando em tempo para doença de plantas. E ela surgiu justamente de alterações da brusônio que ocorriam em outras espécies. Provavelmente o arroz também. Então ela surgiu aqui no Brasil, se espalhou pela América Latina e chegou até na Ásia, em países que dependem do trigo como fonte importante, né? Países de clima mais temperado. Então é uma doença hoje importantíssima no trigo, é a doença mais importante no Brasil no trigo e é algo bastante recente, e alertando então o cuidado que a gente tem quando introduz uma nova cultura numa área. Professor, agora é o seguinte, antes nós tínhamos só o arroz, né? Agora nós temos essa rotação de cultura que cada vez está mais disseminado, né? E aí, como é que a gente trabalha nisso aí? Porque a gente tem toda uma questão também da própria contaminação das plantas, né? Como é que se trabalha isso? Não, existe dentro do sistema que já é usado soluções excelentes. Vou te dar um exemplo, a soja no verão, ela não hospeda a maioria das doenças. Brusônia, por exemplo, não dá na soja. Então, uma área de rotação do ping-pong, né, que se fala arroz-soja, em termos de brusônia, é excelente. Na parte inverno, que a gente chama de sucessão, nós temos também misturas de pastagens ou coberturas vegetais que incluam trevo, por exemplo, ou serradela, né? Outras espécies menos suscetíveis na área, por exemplo, que tem azevém. Então isso pode proporcionar uma melhoria bastante interessante no controle de doenças, além da fertilidade, enfim, controle de erosão, que já são bem conhecidos. O brusônio, ele é ruim, logicamente, ele é agressivo, dependendo da situação, mas o senhor colocou também ali que numa comparação, por exemplo, com a ferrugem asiática, não é tão letal assim. Ela tem diferenças importantes. A ferrugem é um grande problema pela mobilidade dos esporos. Eles chegam a vir de outros países, né, e chegam aqui no Rio Grande do Sul. O caso da brusônia, ele depende muito do produtor. Você pode ter duas propriedades, uma ao lado da outra, usando a mesma cultivar, e uma tem brusônia e outra não tem. Eu te pergunto, qual a diferença? Né? Pode ser o manejo, pode ser alguma questão relacionada à fertilidade, época de semeadura. Né? Então tem alguns fatores que aqueles dois produtores fizeram diferente e tiveram resultados. Então esse é um ponto que na brusônia é mais fácil corrigir. Então a brusônia ela indica o problema quando algo falhou no sistema. Isso que a gente está citando, a época de semeadura, manejo da palha, cultura que antecedeu o arroz, todos trazem a sua carga de problemas, que é o aumento do inóculo, aumento do patógeno. Não é só a brusônia o problema do arroz, nós temos a giberela. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas outras doenças. A giberela é uma doença bem emergente no arroz, quer dizer, significa que ela não era considerada importante, agora as pessoas estão vendo. E ela tem uma diferença negativa, no caso, pior, que a brusônia é uma doença de planta e a giberela produz micotoxinas, que é o grande problema do trigo e do milho, por exemplo, com o fusário, que é o que causa a giberela, e ele pode ser inabilitado para consumo humano, até para ração animal, em função de altos níveis de micotoxina. Felizmente no arroz ainda são poucos casos, né? Mas a gente tem que monitorar isso e também olhar o sistema, né? O que a gente pode fazer com outros cultivos para diminuir o problema de giberela. E o que eu mostrei ali, que tem espécies que a gente está usando que são mais suscetíveis e outras não. Né? Umas têm problema, outras não. Pegando de novo o exemplo da soja, não tem giberela. Então, nós cortamos o ciclo do patógeno, nós diminuímos a quantidade de inóculo e nós vamos ter menos problema depois para proteger a planta. Né? O ponto fundamental da minha palestra foi a mudança da percepção. Até hoje o agrônomo, a lavoura, era muito voltada para a planta só, para a proteção à planta. Aplicar um produto, plantar uma cultivar e depois descansa e nada mais precisa ser feito. Né? Então a gente tem que mudar um pouquinho esse planejamento. A gente tem que olhar o que veio antes, né? Tentar erradicar o problema antes que ele comece. Né? Excluir o patógeno, erradicar o patógeno antes do início da semeadura.
Nós temos a questão do plantio direto, palha. E aí, professor? O plantio direto ele pode ser um amigo ou inimigo, tá? Um grande amigo ambiental da controle da erosão, né? Emissão de carbono, etc. Tem vários benefícios. Mas, digamos assim, os nossos antepassados tinham uma razão para a incorporação da palha. Uma razão, talvez, era evitar o patógeno, evitar doenças que acumulam na palha. Então, à medida que a gente deixa essa palha, nós vamos ter problema de patógeno, tá? Existem tecnologias, além do plantio direto, por exemplo, o uso de coberturas vegetais em cima da palha, né? Semeadura de coberturas vegetais seria uma excelente medida. Nós vamos ativar micro-organismos ali que vão degradando aquela palha, né, pela atividade microbiana, e aquele problema desaparece. Então a gente tem solução. Tem uso de aditivos, uso de, enfim, de fertilizantes, enfim, que pode acelerar o processo de degradação, né? Então não é uma solução, digamos assim, a gente não tem que pensar só que é isso ou não, né? A gente tem como conviver com essa questão, manter o uso da palha como a proteção da erosão, mas diminuir o problema de inóculo. O senhor falou bastante, né, do controle de ambientes, né? Eu lhe pergunto o seguinte, existem regiões ou relevos, zonas mais suscetíveis ao brusóide? Sim, em termos de Brasil, indo para a região tropical é bem mais complicado, né? Mais calor. Mais calor, mais umidade durante o ciclo, né? Aqui dentro do Rio Grande do Sul nós temos uma variação grande, por exemplo, litoral é bem mais problemática, planície costeira interna também. À medida que a gente vai para a fronteira oeste, por exemplo, ou Campanha, a gente tem um ambiente mais seco do verão, já são menos favoráveis. Isso não é uma generalização, você tem anos atípicos, tem anos com mais chuva no verão mesmo nessas regiões e pode ter brusônia, mas isso são indicativos de áreas com diferentes problemas. Professor, muito obrigado, viu, e parabéns aí pela sua apresentação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.